Nós estamos fazendo uma festa de 15 anos. Tem 15 anos que a Igreja Evangélica Resgate começou. Nós começamos no dia 19 de dezembro de 2009. 2009. Então, dia 19, agora nós vamos fazer 15 anos. E nada melhor de comemorar uma festa assim também no tempo novo. Isso aqui ainda não está terminado, vocês estão vendo? Tem buraco ali em cima, faltando para colocar o drywall, falta pintar, falta acústica, falta rebaixamento, falta muita coisa, mas o que importa é o que não falta aqui é a presença de Deus. Então nós temos certeza que o Senhor está aqui, não tem dúvida. Então já dá para receber as pessoas e nós vamos fazer todos os nossos cultos a partir dessa semana, somente aqui em cima, no dia domingo. Dia de semana ainda tem menos gente, dá o salãozinho que nós temos ali, cabe 400, 500 pessoas, dá para imprensar um pouquinho, então durante a semana nós vamos continuar lá. Mas no domingo não está dando mais espaço lá, nós vamos fazer aqui. E a agenda da semana, ontem veio o pastor Amauri Bertoli, lá de Cachoeiro, falou para nós aqui, uma palavra maravilhosa. Hoje é o pastor Paulo Mazzoni, amanhã é o pastor Hernando de Azor, quinta-feira é o Juliano do Som, sexta-feira é uma festa interna da igreja, que nós vamos ordenar pastor aqui. E vai ter coral, vai ter teatro, então é uma festa que todos, evidentemente, estão convidados, mas é algo mais interno dentro da igreja, nós não chamamos ninguém de fora para falar. E no sábado é o Saulo Matos, ele vai falar no sábado e no domingo. Domingo é para a igreja, né? Porque todos que estão aqui, que não são da Resgate, devem ter uma igreja, evidentemente. Então no sábado ele vai falar, mas no domingo vai falar para a nossa igreja de Resgate. E conforme eu disse, nós estamos em obra. O banheiro não deu para terminar ainda. Tem alguns locais que já terminaram, mas não compensa. Então, se você quiser ir no banheiro, você sai por aquela porta de trás, desce a escadinha, vira à direita, que tem um banheiro ali que dá para todos usarem, que nós usamos durante 4 anos. Então, não tem problema. Tem certeza que vai dar para todo mundo usar. E ter cuidado aqui nas beiradas aí, porque nós não colocamos ainda totalmente os corrimões. Então, prestem atenção, vocês viram que ainda está faltando fazer piso, uma série de coisas, mas o importante é que nós estamos reunindo aqui, sem dúvida nenhuma. E quero chamar o pastor Paulo Mazzoni, por favor, receba com carinho o pastor Paulo Mazzoni. O pastor Paulo gentilmente aceitou o nosso convite. Eu tive a oportunidade de lá em casa conversar com ele há algum tempo. Vocês podem ter certeza que ele está aqui mesmo por amor, pelo convite que nós fizemos, porque muitos compromissos ele tem, uma série de outras atividades ele largou, assim, ele deu prioridade para nos atender aqui. Então, pastor, muito obrigado pelo que o senhor fez e espero que inúmeras outras vezes aconteça a mesma coisa, o senhor venha aqui nos abençoar e vai ser um prazer recebê-lo aqui. E antes de começar, eu gostaria de agradecer também, tem vários pastores aqui, muito obrigado pela presença de todos vocês, mas em especial quero agradecer o pastor que está aqui, o pastor Simon, porque eu sou cria dele, ele que me ordenou, ele teve coragem de me ordenar, ordenou minha esposa também, então eu quero agradecer. Eu quero que você ore pelo pastor Paulo Mazzoni, por favor. Esse homem é corajoso, me ordenou pastor. Amém, amém. Uma alegria muito grande estar com os irmãos, graça e paz. Amém. Encontrar aqui o pastor Paulo Mazzoni, amigo querido, e os demais irmãos. Que Deus continue abençoando cada vez mais esta igreja, cada vez mais o pastor Francisco, a pastora Carla e toda a equipe que trabalha com eles. Não vou citar nominalmente, porque eu posso correr isso, esquecer alguns, mas que Deus abençoe, dando sede de alma, sede de adoração, sede de cada vez mais fazer a vontade dele. Amém? Vamos orar pelo pastor Paulo. Pai querido, no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, para que nada em nós atrapalhe o culto que é oferecido ao Senhor de gratidão por esses 15 anos de vitórias. E de forma alguma, Pai, que não atrapalhe
a revelação da tua vontade, do teu querer para as nossas vidas. Abençoe assim a vida do pastor Paulo, abençoe a Juliana, abençoe a sua casa, sua igreja, no nome de Jesus. Que seja uma experiência inédita na vida delas desde essa noite. E também continue abençoando o pastor Francisco, a pastora Carla, toda a equipe, todos quantos frequentam esse lugar. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Oi, gente, que emoção, hein? Que alegria. Eu estou igual o Roberto Carlos, né? São muitas emoções. Alegria de rever pastor Francisco, Carla, prazer de rever Simon, tantos irmãos queridos, Léo, família do Túlio toda aí, você. Olha, diz que isso aqui não está pronto ainda, que ainda vai ficar mais bonito. Eu falei, meu Deus do céu. Aí é concorrência desonesta, né? Porque está um show isso aqui já. Pode, para mim, pode parar do jeito que está, né? E essa cadeira, gente, macia, não dói. Eu posso falar de 3 horas, vocês vão aguentar fácil. Tá, ó, vocês estão de parabéns, viu? Então, para mim é a plena e perfeita inauguração, porque está maravilhoso demais. Eu estou gostando demais de estar aqui hoje, porque eu gosto de estar onde Deus está. É uma delícia estar onde Ele está, e Ele está aqui, amém? Ele está aqui porque a gente sabe, está aqui porque Ele falou, e está aqui porque a gente sente. Deus está aqui nessa casa. Muito obrigado pelo convite tão honroso. Parabéns pelos 15 anos. Deus tem os seus caminhos e Ele espalha as igrejas como sementes, não é? E essa igreja tem se espalhado. Um dia lá na descoberta do Brasil, alguém falou que nessa terra tudo que se planta dá, né? Plantando tudo dá. E eles não imaginavam que o que nós vamos mais plantar nessa terra é o Evangelho. E essa é a terra da colheita, é a terra do avivamento. É a terra do povo crente, é a terra do povo mais feliz que existe. E Deus está fazendo grandes coisas no Brasil. Não olhe com um olhar negativo, não olhe para os problemas, olhe o que Deus está fazendo através e por trás dos problemas. Deus está gerando uma nação cristã, Deus está fazendo uma colheita, Deus está abençoando a nossa família, eu, você, Deus está cumprindo a sua promessa. E a gente está muito feliz. Parabéns, parabéns, Resgate, pelos 15 anos, parabéns à equipe pastoral, parabéns aos líderes dessa igreja, parabéns àqueles que enxergam essa igreja lá na frente, enxergam o espiritual e investem no espiritual. Ninguém vai investir no material. Quem investe no material está investindo para perder. Por quê? Porque Jesus falou, põe seu tesouro lá no céu. Isso aqui já está com a senha para o fogo, mas aquilo que a gente investe no espiritual permanece para sempre. Então eu estou muito feliz de estar aqui, muito alegre mesmo, muito obrigado de novo pelo convite, e é uma alegria estar aqui. Não vou poder deixar de falar hoje para você um pouco sobre a igreja, porque hoje é dia de igreja, hoje é dia de aniversário de igreja, de apresentação pública de um prédio tão grande que vocês já estão aqui, está maravilhoso. É o dia de encontro, daquela turma mais comprometida mesmo aqui da igreja. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja. Então você vai abrir a sua Bíblia, por favor, num texto muito conhecido, mas um texto que sempre se renova para nós. Ezequiel, abre aí, Ezequiel 37, uma visão poderosa, uma visão carregada de conteúdo profético. Ezequiel 37, texto maravilhoso, que esse grande profeta revelou para nós, um homem super espiritual, e ele disse para nós assim, no seu capítulo 37, do verso 1 em diante, ele disse assim, até o verso 10, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, e aí, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida.
farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Você pode repetir comigo? Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei, falei, declarei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Diga comigo: e era um exército enorme. Mais uma vez: e era um exército enorme. Feche os olhos um minutinho e vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por nos honrar nesta noite, Pai, de estar aqui no meio de irmãos, de estar nessa linda cidade que nós mineiros invejamos tanto, cobiçamos tanto, gostamos tanto de vir. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado por estar aqui em Vila Velha, no meio de irmãos, no meio da minha família de fé. Muito obrigado porque ao Senhor é nosso Jesus. Há um batismo, é aquele batismo nas águas, batismo no Espírito, batismo na palavra. Oh Deus, obrigado, Senhor, que é um só povo. Muito obrigado, e nós somos chamados, Deus, com uma só missão. Muito obrigado por esta igreja, cujo nome já declara, ó Deus, o seu cunho profético, resgatar vidas, resgatar pessoas. E eu quero pedir, Espírito Santo, nesta noite, fala, profetiza, fala conosco, usa, Pai, o teu servo. Quero pedir, o Espírito Santo, sopra um vendaval aqui, ó Deus, e empodera ainda mais esta igreja, empodera ainda mais cada membro, e por que não, cada igreja dessa cidade. Senhor, essa cidade está pronta para a colheita, está pronta, Senhor, para conhecer o Rei, para conhecer o caminho. Abençoa-nos, Deus, abençoa. Espírito Santo, sopra, 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 em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Glória a Deus, amém. Irmão querido, você que está no som, baixa um pouquinho o retorno aqui do teclado para mim está meio alto, né? E agora, para você, eu queria falar sobre esse texto incrível aqui. É um texto que eu sei que você já conhece, mas não se preocupe, porque como é de Deus, sempre ele está novo todo dia. Não é uma profecia impressionante. Impressionante porque Israel vivia um caos mesmo. O povo de Israel acreditava que não tinha jeito mais para eles. Acreditava que tinha acabado, já era, eles vão desaparecer. Eles acreditavam que era o fim, eles estavam profundamente desanimados. A gente pode visualizar aqui o que Deus é capaz de fazer através de um avivamento tão extraordinário, tão extraordinário. A gente precisa acreditar em restauração. Diga comigo, restauração. Diga comigo, restauração. Sabe, Deus usou a história do povo de Israel para nos ensinar a respeito dele e a respeito da gente mesmo. Israel estava vivendo, como eu disse, essa grande crise. Israel estava vivendo no cativeiro. Eles acreditavam que já era, eles se enxergavam já num túmulo, eles se enxergavam já mortos, acabados, dali eu não saio nunca mais. Deus apenas permite Ezequiel ver aquilo que era a real situação daquele povo. Ele vivia um grande problema, não é? A crise era uma crise assim, que tinha tirado toda a esperança da nação. Às vezes a gente se sente assim,
Às vezes a gente se sente assim dentro de casa. Às vezes a gente se sente assim com relação à nossa vida profissional, aos nossos relacionamentos, muitas vezes com a vida espiritual. Parece que a gente não consegue entrar para valer, parece que a gente não consegue se firmar. Às vezes a gente se sente assim com relação ao filho, com relação aos nossos filhos, com relação ao nosso país. Às vezes a gente vai ficando tão desanimado que a gente quer chutar o balde, a gente quer desistir, quer pegar um avião e ir embora para Miami, quer pegar uma passagem e sumir para um outro local, onde não tenha tanto crime, onde não tenha tanta corrupção, onde tenha mais oportunidade, onde o jovem pode ter um futuro. Sabe, muitas vezes essa é a nossa realidade também. E esse texto, você sabe muito bem, fala de uma restauração que Deus faz, um milagre extraordinário que não é obra humana, é obra de Deus. Você vê que tem a participação do homem, mas é obra humana. É Deus que faz algo extraordinário, é Deus que faz algo impressionante. Hoje, da mesma maneira, é Deus que age através da igreja, é Deus quem tem trabalhado conosco, é Deus que nos restaura. Dele vem tudo aquilo que a gente pode receber. Deus é um Deus de restauração, meu amigo. Deus é um Deus de restauração, e saiba, Ele sempre está lutando pelo seu povo. E aqui a gente vê Deus chamando o profeta e dizendo: olha a situação de Israel, eu vou te dar uma visão, olha, você acredita que isso pode acontecer? E ele diz: eu não sei, você que sabe, é o Senhor que sabe. E Deus diz: então fale, profetize, então dê ordem ao vento, e você vai ver algo acontecer. E depois que Jeremias vê todos aqueles ossos se restaurando e se tornando gente viva de novo, Deus vem aplicar a palavra e diz: pois então diga para Israel que eu estou vendo a situação dele, diga para Israel que eu não esqueci deles, diga para Israel que eu tenho um plano ainda, que eu vou tirar Israel da sepultura, e Israel vai se tornar uma grande nação. Irmão, isso não é papo de Bíblia, isso não é papo, isso é história. Isso é história. Israel ficou num cativeiro quantas vezes? E nesse cativeiro babilônico, onde Babilônia entrava, nunca mais a nação se reerguia. Mas onde está a Babilônia hoje? E onde está Israel? Israel é coroa das nações, Israel é uma realidade, Israel é uma potência. Por quê? Porque Deus tirou Israel de dentro de um túmulo. Então nunca duvide quando a palavra de Deus provocar em você esperança. Nunca duvide quando um pregador, quando uma leitura, quando um testemunho despertar em você o anelo, o desejo de que Deus faça algo extraordinário nesta área da sua vida que precisa de restauração, porque o nosso Deus é capaz, e a história prova. Nós somos parte de um reino, de um Deus que é restaurador. As mãos dele são como de um oleiro, ainda que tenha um defeito, ele quebra e faz de novo, porque ele é um Deus de conselho. No texto que nós lemos, nós percebemos como Deus age para restaurar a nossa vida. E ele diz para o profeta primeiro declarar a palavra do Senhor. Ele diz: fale a palavra do Senhor. O que Deus diz, fale para o povo. Irmãos, não existe restauração sem a palavra de Deus. Não existe obra de Deus real na vida de alguém sem a instrumentalidade da palavra. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a vida de uma pessoa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O problema nosso é que nós nos esquecemos da palavra. O problema nosso é que nós limitamos a palavra a um culto de domingo. Nós limitamos a palavra a um culto de domingo, como se eu pudesse viver de uma refeição semanal. Sabe, muito do que nós temos experimentado de perda, de frustração, falta de fé, fraqueza espiritual, falta de esperança, desistência, é porque nós também temos deixado de lado a nossa devoção à palavra de Deus. É na nossa casa, na porta fechada, com a Bíblia aberta, que Deus fala conosco. E quando Ele fala, é esta palavra do lugar secreto que traz a restauração de Deus. Mas infelizmente, nossa correria, nossas escolas, nossos cursos, nosso entretenimento, nossos relacionamentos, tudo tem tomado um lugar mais importante do que o lugar de Deus. E Deus sempre fica por último. E o tempo com a palavra sempre fica por restinho, ou no máximo um versículo, uma caixa de promessa, um salmo. Mas nós nos tornamos tão ignorantes com relação à palavra, que diante de situações difíceis, falta-nos a eloquência, falta-nos o conhecimento,
falta-nos a coragem de declarar a palavra de Deus, de declarar a verdade de Deus e colher o resultado. Ezequiel foi fiel. O que Deus falou, ele falou. Exatamente o que Deus disse, ele repetiu. E por causa da palavra declarada, por causa da palavra falada, Deus agiu. Desde que esse mundo é mundo, tudo que veio existir, existe porque a palavra foi falada. E tudo aquilo que vai acontecer na sua vida é por causa da palavra. O segundo agente de transformação é o Espírito Santo. A palavra precisa agora de ser vivificada pelo Espírito, porque a letra mata. A letra em si só não gera, mas o Espírito vivifica. Então ele viu o efeito da palavra, mas não havia vida. Então o profeta ouve Deus falar com ele. Então agora você está vendo que a palavra operou, mas eles precisam de vida. Cada um desses que se levantou. Então ordene, chame, profetize ao Espírito e diga: Espírito, sopra do sul, do norte, do leste a oeste. Vem, Espírito Santo, como aquele vendaval dentro do cenáculo, como aquele vento impetuoso que transformou apóstolos medrosos, discípulos acanhados, em mártires, em corajosos transformadores e agentes da maior mudança que esse planeta já viu. Por quê? Porque o poder do Espírito foi soprado. Extraordinário, extraordinário. Não vai haver nunca restauração sem palavra e sem Espírito Santo. Se você quer ver Deus agindo na sua vida, se você é um daqueles que sente talvez que tem áreas na sua vida que você pensa: acho que já morreu, acho que meu casamento não tem jeito, acho que a minha célula, acho que a minha igreja, acho que o meu ministério, acho que aquele meu sonho já virou osso seco. Se você pensa assim, volte-se para a palavra, volte-se de todo o coração à palavra de Deus e experimente o fluir da vida, da seiva que vem da Bíblia. A palavra de Deus é espírito e vida. Declare, aproxime-se, confie, derrube as barreiras com relação ao Espírito Santo, o invoque todo dia, desespere-se para ser cheio do Espírito, clame pelos batismos que Ele tem para derramar sobre você, pelas ondas de poder, pela visitação do Espírito. Clame por Ele, você vai ver o que Ele é capaz de fazer na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Bem, o texto é extraordinário, o texto é fantástico. É um texto que fala para nós de avivamento, fala de restauração, fala de esperança, fala de possibilidade, fala do valor da palavra, fala do Espírito Santo. Mas eu quero chegar para você, depois dessa introdução, ao resultado. O que me impressiona nesse texto, e é o aspecto que eu quero hoje destacar, é que ao final, quando tudo aquilo aconteceu, quando pedaços de ossos espalhados por todo aquele vale seco, começaram um bater no outro, quando milagrosamente tendões foram unindo um osso no outro, quando músculos vieram, quando carne encheu, quando pele cobriu e quando o Espírito deu vida, levantou-se ali pessoas o quê? O que eles eram? A Bíblia diz, eles eram um exército poderosíssimo. Irmão, pensa comigo, será que Deus só quer nos ensinar o valor da palavra, o valor do Espírito, o valor da esperança, o valor da palavra profética, o desejo de Deus de restaurar? Ou Ele quer dizer para nós também qual é, no fundo, no intento de Deus, o desejo de fazer uma obra real na nossa vida? Deus está levantando um exército. Um exército. O objetivo de Deus é levantar um exército. Sabe, irmãos, muitas pessoas pensam que uma estrutura, que um exército é capaz de gerar uma visão. Não é. Mas uma visão é capaz de gerar um exército. E muitas vezes igrejas não conquistam, muitas vezes ministérios não avançam. Por quê? Porque não foi gerado por uma visão. A Bíblia diz que Deus levou o profeta a um local e deu a ele uma visão espiritual. E o resultado de uma visão foi transformar ossos secos, sem vida, parados, inúteis, num poderoso exército. Eu sei que muitas pessoas não são muito assim simpatizantes de nós compararmos a igreja, e eu falei que eu ia falar de igreja hoje, com o exército. Realmente não é assim a coisa mais legal. As pessoas preferem
outras dimensões da igreja. Muitas pessoas não entendem bem a igreja e não se deixam apaixonar por ela, porque olham apenas um aspecto, uma dimensão da igreja. Mas a igreja é multidimensional. Você sabia que a Bíblia diz que a igreja é, agora você vai gostar, a família de Deus? A igreja é a família de Deus, e é mesmo. Essa é uma dimensão da igreja e talvez uma das mais importantes. Qual o valor que Deus está levantando quando Ele declara que a igreja é uma família? O amor. Quem é a pessoa mais importante dentro de uma família? Quando nasce um bebezinho, eu estou com um netinho novo lá em casa, não é? Todas as atenções são para ele. Família fala de cuidado, proteção, pertencimento. Quem não quer um lugar para pertencer? Você já ouviu essa frase? O pastor Calito adora dizer: igreja não é um lugar para se frequentar, mas uma família para se pertencer. Está certo ele, porque igreja é uma família. Porque é na igreja que a gente tem cuidado, ambiente. É na igreja que a gente encontra aquelas pessoas que nos dão suporte, grupos de apoio, na hora da necessidade, na hora do desemprego, na hora da enfermidade, na hora da crise. Eu literalmente tenho alguém. É obrigação de qualquer líder, de qualquer pastor, ter certeza de que a igreja não é só um local grande, não é só um ajuntamento, mas que tenha características de uma família. E isso não é natural. Natural é a gente se afastar, natural é a gente botar máscara. Dentro da minha casa também, todos nós temos o que? Transparência, a gente se conhece. Dentro de uma família, a gente não tem vergonha, a gente se abre, a gente tem coragem de ser o que a gente é. Na minha casa eu estou de short, na minha casa eu estou de chinelo, na minha casa eu estou despenteado, na minha casa eu uso uma camiseta rasgada. Por quê? Porque eu sei que as pessoas me aceitam como eu sou. Igreja tem que ser assim. Então nós como líderes, nós como igreja, como que nós estamos criando esse ambiente? Como é que os novos são tratados? Como aquele bebezinho que vai ter todas as atenções? Como que um problema é solucionado? Como é que a gente faz a reunião de família? Como é que a gente conhece um ao outro? Quando você lê o livro de Atos, do capítulo 2, de 42 a 47, salta aos nossos olhos a comunhão, a coinonia, a comunhão prática, verdadeira, autêntica, sincera entre os irmãos. Igreja é uma família. E eu amo que igreja é uma família. Mas deixa eu te dizer, igreja tem outras dimensões. Igreja tem outras. A Bíblia fala, numa outra metáfora, que a igreja é um corpo. É o corpo vivo de Cristo, e a ênfase é de que cada parte de um corpo tem a sua função. Eu estou indo para lá e para cá, você nem está notando, vai ter um dedinho do lado de cá, que é fundamental para não deixar tombar. É ele que me empurra para cá. E eu tenho aqui um monte de ossinho que dá essa flexibilidade, de tal maneira que eu não ando feito um robô, de que eu consigo dobrar meu joelho. Eu tenho uma voz que está fazendo você ouvir, e cada parte do meu corpo tem uma função. Oh, igreja resgate, nós somos, ao dizer de Deus, um corpo. E se eu perder esse dedinho, vai fazer falta. Isso significa Deus dizendo para nós: cara, entra nessa e coopera. Deus te deu uma posição, um talento, um dom. Você tem uma contribuição a trazer a essa igreja, a sua igreja, a qualquer igreja, porque igreja é um corpo, e no corpo muitos membros têm suas funções. É isso que dá dinâmica, é isso que dá diversidade, é isso que dá, assim, criatividade, excelência. Imagina que todo mundo fosse igual. É por causa de sermos corpo. Nós somos uma família. Você se sente parte de uma família? Você entra aqui como uma família? Ou você entra e sai? Ou as oportunidades de se abrir, de se expor, você foge, porque você quer ficar indiferente. Sabe, você nunca vai viver plenamente igreja se você não mergulhar e aceitar de que essa é a família. Eu não conheço nenhuma família perfeita. A minha é boa, mas não é perfeita. Na minha família tem briga, tem decepção, tem hora que minha mulher quer me matar e tem hora que eu quero matar. Mais ela quer matar do que eu matar. Ela já tentou umas 10 vezes, mas sempre falhou, eu contigo.
Mas não existe família feliz. Não existe. Eu tenho uma filha mais velha que um dia falou comigo: pai, nem me chamou de pai. Eu falei assim: olha, vou dizer uma coisa para você, eu te odeio. Eu te odeio. Eu falei para ela: eu te amo. Hoje ela fala: não tem ninguém que eu amo mais que você. Por quê? Porque a gente superou. Porque ela não foi embora. Porque eu não fui embora. Eu não desisti dela, ela não desistiu de mim. Família é assim. Corpo é todo mundo cooperando. Cada um põe um pouquinho. Cada um põe um pouquinho. Tem alguns bíceps que põem mais. Tem um dedinho que põe menos. Mas não é mais importante. Todos têm uma função. Mas a igreja não é só família, nem só corpo. Na Bíblia, a igreja é colocada como uma instituição, uma corporação, uma organização. Se você ler o livro de Atos, você vai ver logo uma assembleia, você vai ver uma instituição de diáconos, você vai ver organizações, você vai ver dinheiro sendo colocado no pé de alguns homens que iam pegar aquele dinheiro e administrar debaixo do temor e da sabedoria de Deus. A igreja é uma organização. Então a igreja tem que ter CPF, tem que pagar as taxas todas, tem que ter limpeza, tem que ter organização. Isso custa, tem que ter dinheiro. E tem gente que não gosta disso. Olha, como? Então nós falamos de excelência, nós falamos de decoração, iluminação, telão, planta, decoração, arte. Tudo isso faz parte de corporação, talentos, o talento de cada um ajudando, serviço, sacrifício, dedicação, gente olhando o carro para você, cuidando de bebês, cuidando de criança, limpando, varrendo para você estar aqui ser edificado, e ele é também, porque todas as partes juntas edificam o corpo. Nós somos uma organização e a gente não escapa disso. Eu não gosto, eu não contribuo, eu não oferto, então vai embora. Por quê? Porque se essa dimensão falha, a igreja toda cai. É como uma cadeira de 4 pés, tira um, você está no chão. Não é minha ênfase, não é de jeito nenhum, não é minha prioridade, igreja, instituição. Eu quero que ela seja mais leve possível, mas se ela for inexistente, desanda tudo, porque ela é um apoio para aquilo que a gente quer fazer. Esse prédio não é a igreja, mas é um apoio importante para que você seja impulsionado como igreja, para que a família se reúne de uma maneira festiva, para que os dons sejam usados, para que você ajude a servir. Não venha ser igreja assentando-se confortavelmente e nunca suar sua camisa. Lá no trono tem um Senhor, um Jesus Salvador que está lá no trono cheio de cicatriz, porque ele trabalhou penoso para edificar uma igreja. Eu não quero chegar no céu com a pele limpinha, eu estou buscando cicatriz, porque eu vou ter vergonha. Se no trono meu Salvador estiver todo ferido, todo cheio de cicatriz do seu trabalho, e eu com a mão limpinha, eu quero carros, eu quero trabalhar pela minha igreja, eu quero marcas do meu investimento para poder chegar diante do Senhor e falar assim: eu completei o seu trabalho, eu continuei a sua obra. No mesmo nível de entrega, no mesmo nível de sacrifício. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Quando Lucas escreveu o livro de Atos, ele diz: ó Teófilo, eu quero te relatar agora o que Jesus fez e continua a fazer, através da nossa mão cheia de calo, edificando essa obra. Eu pego na vassoura e varro, eu levanto cadeira nas costas, não é? Eu sou o maior dizimista da minha igreja, eu dou as ofertas, eu chego de manhã e saio tarde, eu cato o banheiro se for necessário, eu busco água, eu faço qualquer coisa, me dá um pincel que eu pinto, me dá um pano que eu limpo, porque é a obra do Senhor. Mas eu preciso dizer para você uma coisa: a Bíblia fala que tem uma quarta dimensão que nós não podemos fugir. Talvez, sabe, a maior empecilho hoje a realmente a expansão e a influência da igreja é porque nós estamos limitando a enxergar a igreja, ainda que preciosa, como uma família, ainda que maravilhoso como um corpo integrado, ainda que espetacular como uma organização linda, excelente, cada vez mais técnica, tecnológica e bela. A igreja está brilhando,
mas a dimensão de um exército está sendo quantas vezes esquecida. Numa das cenas mais extraordinárias de avivamento e restauração, quando Deus pergunta: acaso pode o que já morreu viver? Não foi isso que Ele fez com a nossa vida? Quando Jesus entrou na minha vida e na sua, nós não estávamos secos, mortos em nossos pecados e delitos, estávamos. Não foi Ele que deu vida para nós? Não foi o Espírito que nos deu olhos para a gente enxergar, mão para a gente tocar? Não foi Ele que colocou de novo um coração batente no nosso peito? Não foi Ele que nos apaixonou de novo por pessoas, pela vida, que deu um sentido para nós? Mas ao final, qual a proposta dele? Ele diz: ao final eu quero levantar um povo. E esse povo não é um povo para se divertir, não é um povo para ficar sentado, não é um povo para se poupar, é um povo para lutar. Exército fala de luta, exército fala de conquista, exército fala de avanço. Nós temos na vocação original um chamado de Deus: avance. Quando Jesus quis declarar isso, ele usou as seguintes palavras: e receberão o Espírito Santo, e o vento virá dos quatro cantos, e o poder descerá sobre você, e receberá vida, e receberá testemunho, e receberá autoridade, e receberá coragem, e receberá amor, e você receberá o meu Espírito, e será a minha testemunha em Jerusalém. Ele diz: na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Parece que eu estou jogando o War, parece que eu estou jogando um jogo de guerra, porque ele diz: você vai aumentando a sua influência. Isso significa avanço, isso significa conquista. Irmão, nós não fomos feitos para ser estáticos, nós fomos feitos para ser um movimento, e um movimento não de diminuição, mas um movimento de avanço. Hoje no mundo inteiro, existem 2,6, 2,7 bilhões de cristãos. Em 8 bilhões é o maior grupo que existe. Gente que confessa que existe o Filho de Deus, Cristo, que acredita no batismo, que acredita na Bíblia. 2,7 bilhões de pessoas dizem: Cristo é o Senhor. Desses 2,7 bilhões de pessoas estão frequentando um total de 7 milhões de igrejas no mundo hoje. Em todo o planeta existem aproximadamente 7 milhões de igrejas. Desses 7 milhões de igrejas, 4 milhões em 7, 4 milhões em 7 milhões estão estagnadas há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos, se não me engano aqui, estou voltando aqui nos meus dados, há um número grande de anos, 4 milhões de igrejas não crescem. A maioria das igrejas não batiza uma pessoa por ano, uma pessoa, nenhuma. Estão sobrevivendo, elas estão estagnadas. Morre alguém, nasce alguém, sai alguém, entra alguém, mas elas não avançam, não influenciam, não atingem o bairro, não constroem, não projetam, não criam ministérios, não alcançam pessoas, não estão nas escolas, as universidades nem sabem que eles existem, o bairro às vezes não sabe. 4 milhões estão estagnadas, 2 milhões de igrejas estão perigosamente diminuindo. Em todo o mundo tem prédios de igrejas onde funcionou uma igreja viva, que tem uma placa lá à venda. Muitos prédios icônicos de igreja hoje são boates, são campos de golfe, são lugares de loja, viraram local de lanche. Eu estava na Alemanha, numa cidade das mais conhecidas, a cidade famosa chamada a Cidade das 5 Torres. São 5 igrejas maravilhosas, e eu falei assim: domingo eu vou num culto numa das 5 igrejas. A única coisa que eu consegui encontrar lá de gostoso foi uma torta de maçã, porque 3 estavam fechadas, lacradas, empoeiradas. 2 delas eram café e bar, as igrejas que deram fama àquela cidade.
onde já houve ali um cristianismo vitorioso, poderoso, se tornou nada. 2 milhões de igrejas estão fechando. 1 milhão de igrejas no mundo inteiro estão crescendo. 1 milhão de igrejas abertas. E todo o crescimento espantoso que o cristianismo cresce no mundo inteiro é resultado de apenas 1 milhão de igrejas em 7 que continuam crescendo, crescendo. São as igrejas vivas. São as igrejas que se enxergam não só como uma família, não só como uma família, não só como um corpo, não só como uma organização, mas como um exército. Sabe o problema da gente só se enxergar como família? É que a gente enxerga a família micro. Eu sou da Resgate. Pastor Francisco, pastora Carla são meus pais. Eles cuidam de mim, eu sou uma criança. Ora, eu tenho uma família. Eu vim de uma família. Eu me lembro do meu pai cuidando de mim, me ensinando, me batendo. Pouco, mas batia bem. Por isso bateu pouco. Quem bate bem, não precisa bater muito, não é? Deixava a marca. Eu lembro do meu pai, eu criança, mas um dia me apaixonei. E por mais que eu amasse meu pai, o que eu falei? Tchau. Eu vou abrir minha própria casa. E sabe o que aconteceu? Daquele amor, 2 meninas. E eu amo aquelas meninas, eu não quero que elas saiam da minha sala. Eu quero que elas fiquem do meu lado, mas um dia se apaixonarem. Tchau. Um infiel ainda pegou uma dessas e levou para os Estados Unidos. Eu ainda tenho que pagar a passagem aérea e tirar visto para ver meu neto. Pagar em dólar. É um bandido. Não presta. Isso aí não é de Deus. Mas eu tenho que fazer isso. Você já imaginou uma coisa dessa? Mas família já pressupõe que eu também vou gerar. Ninguém pensa em família com um monte de filho idiotizado, um monte de filho envelhecido e que não quer gerar. Essa é uma marca da nossa geração, cada vez mais velha dentro de casa, na barra da mamãe. E as nossas igrejas estão virando assim, porque eu quero ser família, mas não uma família exército, não uma família reprodutiva, não uma família que gera outras famílias. Eu quero continuar a vida inteira infantilizado. A igreja é um exército, irmãos. A igreja é um exército. E o chamado de Deus para nós é uma conquista. Eu vou dizer de novo: um exército, por mais que você organize, jamais vai gerar uma visão. Mas se você tiver uma visão de conquista, você transformará a sua família num exército. Amém, glória a Deus. O que nós mais precisamos nesse dia de uma visão de conquista. E Deus está chamando a gente para conquistar. Ouça o clamor. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo o som da cidade. Eu estou ouvindo as vozes. Muitos estão ouvindo assim: eu não quero saber de crente. Eu detesto igreja. Isso já era. Você só não está entendendo. Traduz direito. Ouça com o ouvido de Deus e Ele vai dizer: eu estou vazio espiritualmente. Está doendo minha solidão. Sabe, querido, Deus nos deu uma arma poderosa. Deus nos deu uma arma poderosa para a gente avançar. Sabe, a época está dura. As pessoas estão sentindo peso. As pessoas estão solitárias. As pessoas estão carentes de amizade, de relacionamento. E a arma que Deus nos deu para lutar nesse exército dele não é machucar os outros, não é atacar ninguém, mas é aproveitar essa brecha que ele deixou aberta e colocar lá dentro o nosso amor. E colocar lá dentro o nosso amor. A minha igreja, durante 40 anos, foi uma igreja família. Foi lá que eu me converti e eu acho que eu nunca me senti tão amado, tão pertencente, tão cuidado daquela igreja. O pastor Sábio que pregou nela lá, muitos anos atrás, pequenininha, lá no Santo Antônio. Nós tínhamos 250, 200 membros.
E era linda, maravilhosa, uma família. Nossa igreja era um corpo bem organizado, uma igreja de uma organização tão ética, tão perfeita, tão certinha, que eu não me lembro de ter visto uma falha, uma coisa errada. Mas ainda assim ela era fechada. Era fechada. E eu clamava a Deus. Falava, Deus, o que está errado nessa igreja? O que está errado? Eu falei, nada. É uma igreja família, é uma igreja corpo, é uma igreja organizada. Não tem nada errado nisso, só está faltando algo. Só está faltando algo. Sabe, irmãos, quando a gente tira uma das nossas pernas, ela faz falta demais. Ela faz falta demais. Quando uma das dimensões falta, a gente estagna. E o que faltava na minha igreja é a visão do exército. E eu me lembro quando lembro esse texto, eu falei, Deus, como eu vou fazer? Que uma igreja que estava tão indiferente, tão acomodada, tão fechada em si mesmo, entendesse o seu chamado. Ele falou assim, só uma visão. Só uma visão gera um exército. Eu falei, Deus, eu vou inventar? Ele falou assim, busque na palavra, busque no Espírito Santo. E foi na devoção, no meu tempo com Deus, que meus olhos abriram. E que Deus me mostrou a brecha que eu deixei, é a necessidade de relacionamento de cada pessoa. Todo mundo critica a igreja, detesta a igreja, fala mal do dízimo, não quer dar dinheiro para o pastor, e todo pastor aí é desonesto, não sei mais o que, mas quando você chega para ele, dando um abraço, dando um iFood para ele, um cafezinho, um bolo, convidando ele na sua casa, ele se derrete. Eu estou cansado de ver gente embrutecida, gente doida. Um dos primeiros frutos que hoje de manhã na minha reunião pastoral ele falava, quando o pastor Paulo abriu o grupo na casa dele, eu fui um dos primeiros. Depois de 2 reuniões eu tirei meu revólver, botei em cima da mesa, né? Eu lembro disso, eu achei que ele ia me matar. Eu falei, hoje vai ser um pastorcídio aqui. Eu falei, vai me matar, mas ele botou a arma e falou assim, eu sou um adúltero, eu sou um nervoso, eu sou um homem violento, eu quero esse Jesus. Eu quero esse amor. Sabe, irmãos, Deus restaura através do amor da igreja. E o amor que nós temos derramado em nosso coração, como família de Deus, quando é colocado do lado de fora, é a isca perfeita. Porque a necessidade de todos. Nós temos uma arma poderosa, a nossa arma é o amor. É o amor de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Hoje eu vim aqui para celebrar com vocês 15 anos. 15 anos. Do quê? De uma família? Parabéns. Ainda mais se dedique a isso. 15 anos de uma igreja que vai ficando tão espetacular, mas vai ser uma das mais lindas do Brasil, já é. Parabéns. De uma igreja organizada, um corpo que cada um está ali filmando e usando seu dom. Parabéns. Por enquanto está tudo bem. E lá fora? Quando a gente passa daquela porta e sai, nós somos soldados. Sabe a visão que Ezequiel viu? Quando ele diz no exército poderoso, ele diz, eu vi homens valentes. Eu vi soldados valentes, conquistadores. Os olhos deles eram convictos. Eles estavam engajados numa batalha. Irmão, você é um soldado. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo que um soldado não se envolve demasiadamente nos negócios deste mundo. Por quê? Porque ele quer agradar aquele que o alistou, aquele que o chamou. Irmão, um dia todos nós vamos comparecer diante de Jesus e vamos prestar conta. Nós vamos prestar contas. Quando eu me formei na faculdade, quando eu me formei no meu mestrado, eu tive que entregar em ambos um relatório, um trabalho de conclusão e uma tese de mestrado. Eu tive que entregar, eu tive que prestar contas. Mas isso não é nada. Eu lembro como foi difícil terminar minha tese, mas agora eu estou escrevendo uma outra tese. E um dia eu vou chegar diante de Jesus, eu vou colocar minha coroa, eu vou colocar meu relatório. E eu vou prestar conta para o Senhor.
E Ele vai dizer: você amou, amei. Você serviu, servi. Você edificou, edifiquei. E você lutou, pouco. Você ganhou, mais ou menos. Quantos você trouxe para mim? Qual foi sua conquista? E eu vou poder chegar lá e dizer: Senhor, eu não tinha nenhuma, até que o Senhor me deu uma visão do Vale de Ossos Secos. Até que o Senhor me fez ver minha cidade como um monte de gente indo para o inferno. Até que um dia o Senhor me fez ver todas as pessoas como alguém que precisa desesperadamente de salvação. E aquilo mudou minha maneira de enxergar. E eu passei a ter um propósito na minha vida. Eu vou fazer tudo isso na igreja, mas eu vou tratar de levantar esse povo como um exército. Eu comecei a falar da visão, e profetizar, e falar da visão, e falar da visão. E o que aconteceu? Ela surgiu. Ela surgiu. E todos os dias a gente vê algo extraordinário acontecendo, porque as 4 dimensões da igreja, pelo menos, são fortes e equilibradas. Todos sabem: aqui dentro eu amo, aqui dentro eu sirvo, aqui dentro eu contribuo, e lá fora eu guerreiro, eu avanço e eu conquisto. Conquistar o quê? A Rússia, que é o território da Ucrânia. Irã quer a passagem para o mar e ele quer destruir Israel. Os palestinos, eles querem a sua nação. E nós estamos lutando pelo quê? Nós queremos petróleo? Nós queremos territórios? Nós queremos almas. Nós queremos vidas. Amém. Nós queremos vidas. Nós Glória a queremos Deus. nossa família salva. Eu não quero ir para o céu deixando um filho meu para trás, um pai meu, um tio, um primo. Eu não quero. Outro dia eu fiz um acampamento com toda a minha família. Levei todos para o nosso acampamento. Passamos lá 4 dias juntos. Nós tínhamos 178 crentes na minha família toda, os máximos. De toda a minha família viva, só 2 não crentes naquele acampamento. E eles estavam adorando a Deus, mas são não crentes. Até hoje são. Mas eu vou ganhar esses 2 para Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos convertidos. Eu não quero ir para o céu deixando minha família para trás. Como eu posso ganhar pessoas? Em primeiro lugar, meus olhos. Eu tenho que enxergar o que eu sou. Eu sou um soldado. E o soldado se prepara. Se prepara para quê? Para dar testemunho. E receberão poder e serão minhas testemunhas. Conta o que Deus fez por você. Na nossa igreja, nós somos uma igreja em células. Estamos chegando agora nas 3.000 células lá. E nós temos muita gente. E todo dia nós abrimos novas células. Todo dia. Só na semana passada, mais 90 células abertas. E a gente vai abrindo centros. Por quê? Porque cada cadeira nova é uma vida que a gente vai ganhar. Todo dia. E é uma estratégia fácil, porque lá dentro a gente é família, lá dentro a gente é corpo, lá dentro a gente é organização e lá dentro a gente é exército. Tudo num grupinho. E as vidas. Irmão, é tão fácil. Eu quero, de fundo do meu coração, parabenizar essa igreja. Eu sei que vocês estão crescendo muito. Olha isso aqui. Impossível fazer isso se vocês não têm visão. Mas eu quero dizer que o nosso Deus, Ele continua dizendo para vocês: profetiza, profetiza, profetiza. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos profetizar. Nós vamos profetizar agora. Nós vamos profetizar. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Você não tem ideia como essa pergunta é importante. A minha pergunta é: você acredita que esse osso seco que está diante de você pode reviver? Amém. Você acredita que sua família toda pode se converter? Amém. Glória Você a Deus. acredita que Vila Velha pode se tornar a primeira grande cidade do Brasil totalmente evangelizada? Aleluias. Glória a Você Deus. acredita que o Espírito Santo, o Estado, pode ser cheia do Espírito Santo? Todo Amém. Estado. E não acredito. Você acredita que tem futuro para o Brasil? Já está, eu não acredito. Já está, ninguém segura mais. O Brasil está se tornando evangélico. E evangelho de qualidade, porque a nossa igreja é nova. Espera mais um pouquinho. É uma igreja adolescente, ainda tem espinha. Claro
Claro que dá umas derrapadas, umas brigas, uns gritos, mas vai amadurecendo. A igreja está amadurecendo. Irmão, você é um soldado. Eu pergunto para você, você acredita nisso? Você acredita que você pode ganhar almas para Jesus? Sua família Glória a pode. Deus. Você acredita? Amém. Então profetiza. Amém. Profetiza agora. Profetiza. Diga, Senhor, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Deus só vai salvar minha família. Só o Senhor sabe. Mas Ele está dizendo, então abra a sua boca e fale a palavra. Fale a palavra. Eu queria que você levantasse suas mãos para o alto. E eu quero orar a Deus agora. Senhor, eu oro a Ti. E eu oro ao Espírito Santo. Espírito Santo, sopra aqui agora. Espírito Santo, sopra nesta igreja. E coloca agora, Pai, um testemunho de fé na boca de cada irmão. Ó Deus, venha sobre cada um de nós agora uma armadura de soldado. Eu declaro pela fé, eu profetizo a igreja Resgate, que tem nome militar, que tem nome de avanço, que tem nome de conquista, que tem nome de alguém que sai e vai. Ó Deus, eu declaro que a igreja Resgate é formada de soldados valentes, valorosos, que não desistem e não fogem da briga. Eu profetizo espírito de coragem, eu profetizo salvação, eu profetizo famílias convertidas, eu profetizo Espírito de Deus, vida, eu profetizo vida, eu profetizo salas de aula convertidas, faculdades, eu profetizo escolas alcançadas, eu profetizo empresas tocadas, eu profetizo uma vizinhança, eu profetizo Itapuã sacudido pelo poder de Deus. Eu profetizo todos esses lugares e arquibancadas lotados. Eu profetizo 2 cultos, eu profetizo 3 cultos, 4 cultos no domingo. Eu profetizo uma fila ali fora, porque Deus está soprando, porque um vendaval está nesta igreja. Venha Espírito Santo, venha Espírito Santo. Eu declaro a palavra de Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu declaro a palavra de Deus, eis que o Senhor me levantou como testemunha. Eu profetizo que cada um aqui é como um pai de uma geração, uma família numerosa. Eu profetizo para cada um aqui discípulos. Eu profetizo que cada um aqui agora vai seguir o Senhor, e o Senhor o fará um pescador de homens. Eu declaro aqui mulheres pescadoras, homens pescadores, homens que pescam com vara, que pescam com rede. Eu profetizo muitos grupos nas casas, eu profetizo salas cheias, eu profetizo quartos cheios, eu profetizo salões de festas, eu profetizo garagens cheia, Bíblia aberta, oração, presença de Deus, famílias, crianças, jovens, homens, mulheres. Eu profetizo jovens fortes, adolescentes que testemunham. Eu profetizo os próximos anos desta igreja, anos de conquista, de avanço, um exército poderoso, anos de multiplicação, de cada um aqui continuar servindo, continuar amando, continuar pertencendo, mas botar o pé ali fora para avançar o reino de Deus. Eu declaro resgate, o exército que avança o reino de Deus. Eu declaro resgate, o exército poderoso que avança o reino de Deus nesta cidade, no Nordeste brasileiro, neste país, em outros países. Eu profetizo sobre cada pastor aqui, Pai. Oh Deus, sobre cada igreja, a mesma bênção. Oh Deus, eu profetizo que o Brasil vai ser conquistado, alcançado. Oh Deus, toda esta nação ouvirá a respeito de Jesus. Só vai rejeitar a Cristo quem quiser rejeitar, mas terá toda a condição de ser salvo. Deus amado, capacita no Senhor, derrama poder. Levante a sua mão agora, Senhor, sobre cada um da Resgate, sobre cada pastor aqui. Eu quero pedir, Pai, não importa a visão, não importa a visão, as visões são diferentes, mas se vem do Senhor, se torna realidade. E eu vou pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor agora ative, revitaliza a visão
Pai, fortalece a visão de cada líder aqui, cada igreja, cada pastor, porque uma visão gera um exército. Pai, que cada igreja aqui representada seja também um poderoso exército, e que o Rei de Deus avance aqui nessa cidade. Deus, eu peço agora sobre cada um batismo de amor, de compaixão pelo perdido. Eu venho pedir, Senhor Jesus, abençoe cada pessoa perdida sem Cristo nessa cidade. Que, ó Deus, o resgate chegue, que o resgate chegue antes que a morte chegue, antes que a morte chegue, antes, ó Deus, que a morte chegue, antes que não tenha mais jeito, antes que a droga chegue, antes que o divórcio chegue, antes, ó Deus, que, ó Deus, a desistência chegue, antes, ó Pai, que o limite seja ultrapassado. Antes, Pai, eu peço, abençoa esta igreja. Pai, eu oro especialmente pelos pastores. Amanhã, sexta-feira, pastor Emerson consagrado. Ó Deus, que os pastores atuais, os pastores aqui desta igreja, os que estão aqui, Pai, eu venho pedir para uma unção fresca. Ó Deus, uma unção assim, de conquista, de multiplicação, de avanço. Pai, que receba um generalato do Senhor, que receba a estrela de general e que se torne líderes. Pai, que impulsione a estratégia da igreja. Ore por cada líder de um pequeno grupo, de uma célula, que receba, Pai, a insígnia de capitão, Pai, de 10, capitão de 50. Pai, eu oro, Senhor, por cada ministério, ó Deus, que recebam mesmo, Pai, ó Deus, a insígnia de oficial, Pai, que possam oficiar e servir de maneira espetacular. Quem está na retaguarda, quem está à frente, todos celebrem as conquistas e a vitória. Eu abençoo, eu profetizo um exército poderoso que capturará e trará uma multidão incontável para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém e amém. Deus abençoe você. Parabéns, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, pastor Paulo. Palavra maravilhosa e vindo muito presente aí. Espero que você goste. Se tiver de dieta, vai ter que quebrar a dieta, não vai ter jeito. Deus abençoe. Mas obrigado mais uma vez pela disposição, disponibilidade de vir aqui nos abençoar. Que Deus possa continuar te usando como essa referência a nível mundial, não só nacional, mundial. Que você possa continuar abençoando muitas igrejas aqui, dessa pegada que você tem com respeito à DNA Célula. Nós fazemos parte disso. Você tem nos abençoado muito, mas muito mesmo, com todo o material que você nos cede de forma gratuita, com todos os ensinamentos que nós temos, não só seu, mas dos outros pastores que te assessoram. Muito obrigado mesmo, porque você está fazendo diferença nesse Brasil, nesse mundo afora, pode ter certeza. E um general não ganha uma guerra sozinho. Você usa um exército para ganhar a guerra. Esse exército são vocês. E eu creio que da próxima vez que você vier aqui, isso aqui vai estar lotado de almas que serão ganhas por esse exército que vai à luta e vai sair vencedor em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. É um momento festivo, um momento de alegria, Pai, pelo que o Senhor está nos presenteando, Pai, por essa promessa que está sendo realizada, cumprida depois de 15 anos, Pai. Temos certeza que temos muito mais pela frente. É uma nova etapa, Pai. É uma nova etapa, mas que esse exército permaneça unido, Pai. Com o único objetivo, ganhar vidas para o Senhor, Pai. Fazer diferença onde quer que nós possamos colocar os nossos pés, Pai. Na nossa família,
na escola, no trabalho, com os vizinhos, Pai. Nos incomode, nos mostre essas pessoas, Pai, para que possamos ser esse canal de bênção, Pai, para essas pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não te receberam, Pai, que possamos fazer diferença aonde quer que possamos ir, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus. Precisamos desesperadamente do Senhor, só o Senhor, Pai, para nos conduzir, nos direcionar, nos dar as estratégias, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Guarde mais uma vez o pastor Mazzoni, a família, a esposa, Senhor, o ministério dele, como tem abençoado vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe todos vocês. Amanhã o pastor Hernandes, tá? Deus abençoe.